Fala aí, pessoal, vocês estão bom? Hoje eu ia começar a gravar o pré-market aqui pra amanhã, né? Preparar minha semana. Mas eu resolvi fazer um panorama aqui de como foi essa semana. Passar algumas coisas aqui que eu gosto de observar e que eu acho que vale a pena passar pra vocês, porque muita gente não vê os vídeos aqui, né? Quase ninguém assiste isso aqui. E assistir um, não assistiu o outro, então eu vou fazer um compilado do que eu falei meio que nessa semana aqui, pra gente observar, pra vocês conseguirem observar esses detalhes aqui que às vezes, muitas vezes a gente tá tão próximo de conseguir alguma coisa e a gente precisa desses detalhes, né, esses insights aí. Então eu vou passar isso aqui pra vocês porque eu vi o gráfico, tá tão bonito pra explicar isso que não tinha como não vir aqui pra explicar pra vocês. Então vamos lá. Deixa eu até ver pelo diário aqui. Bom, pessoal, a gente consegue ver que o mercado... Eu tô aqui no gráfico diário aqui e o mercado perdeu esse fundo. Então a gente tava com a expectativa, né? O mercado tá de baixa. Só que a gente tinha essa região de fundo que eu tinha marcado já, que era uma ineficiência aqui do mensal, do gráfico do mensal. E tem essa ineficiência ainda aqui mais abaixo. Então olha aqui, ó, vamos ver. Tá vendo essa ineficiência aqui? A máxima desse candle aqui que gerou essa impulsão para cima e não fechou o gap, né? Justamente onde está esse bloco amarelo aqui, que eu marquei como ineficiência do mensal. Então o mercado chegou nessas regiões, vou até apagar os desenhos aqui. Bom, vou deixar os desenhos. O mercado chegou nessa região aqui, não chegou a varrer essa liquidez e ele começou a colocar para cima. E aí que entra um detalhe importante, porque o mercado está ainda dentro dessa perna. Eu sei que está difícil, que tem muito desenho aqui, mas o mercado ainda está dentro dessa perna aqui, ó. Tá vendo? Esse topo para esse fundo aqui. Tá vendo? Então dentro dessa pernada aqui de baixo, ele está trabalhando ainda. E quando que ele perderia essa característica? Quando que a gente entenderia que dentro dessa pernada aqui, ó, desse topo para esse fundo, quando que a gente entenderia que poderia ser que começasse o pullback dessa estrutura? Então o mercado desceu, só que ele não desce em linha reta. Então ele pode continuar aqui para continuar subindo ou para corrigir e continuar caindo até mitigar esse nível chave, fechar essa ineficiência por completo. E aí quem decide é o que? É o mercado. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A gente projeta e tenta entrar em oportunidades que a gente tem uma probabilidade um pouco maior do que o normal. Tá? É isso que a gente faz aqui. A gente não sabe o que o mercado vai fazer. Não é porque ele fez um choque que você vai comprar porque vai dar certo. Não faz a menor ideia. Isso não faz o menor sentido, né? Senão seria muito simples, né? Então, vamos ver aqui. Eu tô no gráfico diário. Vou descer aqui pro 4 horas pra gente observar. Então a gente pode observar aqui o que? Tem muita marcação aqui que eu fui deixando durante as semanas, mas eu vou apagar isso daqui tudo. Vou apagar já agora aqui, vai. Olha só. Então, o que a gente observou aqui, que a gente falou que era o diário? A gente tinha a varrida desse topo aqui. Vou colocar esse daqui que ele fez um pivô para cima e varreu e rompeu esse fundo. E nós chamamos isso o que? De diário, certo? Aí o mercado veio, olha só. O que é isso daqui? É o nível chave, certo? Então ele reagiu a esse nível chave de 4 horas. O mercado desceu, você pode observar que aqui também, ó, ele varreu esse fundo aqui como liquidez. Deixa eu só ter certeza aqui. 170, 230 mínima. 170, 210. Então assim, ele rompeu essa mínima e colocou o mercado para cima. Então aqui provavelmente foi o que? 1 hora, né? Então ele virou esse 1 hora. E por que eu sei que é 1 hora? Porque a gente está dentro do gráfico de 4 horas. E o fluxo de 4 horas é 1 hora. Acho que aqui daria até para considerar como um 4 horas interna, mas eu vou considerar como 1 hora, tá? Na explicação aqui fica mais simples. Aí depois o mercado veio, subiu, teve mais 1 hora aqui, aí aqui a gente teve mais 1 hora aqui. E aqui a gente teve mais 1 hora. Por que a gente chama tudo isso aqui de 1 hora? Porque são pivôs de alta, certo?
Vou mostrar aqui. O que o mercado fez aqui? Ó, fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais baixo, desculpa, topo mais alto. Então o mercado está fazendo isso, ó. Topos e fundos ascendentes, topo, fundo, topo, fundo mais baixo, mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Então ele está numa tendência de alta momentânea aqui. Só que quando a gente sabe que essa tendência acabou? Porque se a gente está operando a estrutura do diário dentro dessa estrutura aqui, a gente pode entender que ele está chegando numa região. Se lembra, se a gente traçar um prêmio de desconto, ó, dentro dessa região, para esse fundo, a gente teria os 50% mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, assim, ele já está numa região bem precificada. Só que a gente não sabe o que o mercado vai fazer, porque se ele vira e faz um choque aqui nesse diário, eu acredito que ele pode ser que ele comece essa correção daquela pernada toda que a gente tinha visto lá atrás, entendeu? Só que quem vai mostrar isso pra gente é o fluxo. Por isso que você fazer uma operação direta, só porque ele fez um choque e você fazer uma compra, e você quer um alvo mais longo, se for um alvo menor, tem estratégias para isso, né? Planos de trade, mas pelo básico aqui, a ideia é essa. Mas ele pode muito bem, o pessoal acha que ele vai fazer aqui, ó, que ele faz um choque aqui, ele vem aqui e já vai fazer isso daqui. Não funciona assim, gente. Isso daqui, a gente tem que lembrar que esse topo é liquidez para time frame maior, então ele pode muito bem vir aqui ou vir um pouco mais alto, a gente não sabe para onde ele vai. E depois voltar tudo aqui já, entendeu? Então, quem vai mostrar é o fluxo, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente só precisa tomar essas mesmas atitudes. Então, se eu estou nesse diário aqui, eu estou confiando que estamos dentro dessa estrutura e está chegando nessa região de cima, vou descer aqui por 1 hora agora. Então, eu vou marcar o quê? Eu vou olhar para esse topo, que eu sei que aqui vai ser a virada do diário. Seria a virada do diário para cá. Então, como a gente está pela 1 hora, você está vendo que tem um fundo muito claro aqui. Se ele romper esse fundo, a gente pode ter alguma expectativa que ele comece a descer para cá, certo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que nessa semana o mercado, quando atingiu essa região aqui de baixo, ele varreu uma liquidez aqui de fundo, ele foi respeitando tudo, e eu fui falando durante toda a semana sobre os níveis chaves, eu fui marcando todas as oportunidades aqui, ó, por exemplo, nível chave eu vou marcar como de 1 hora para cá. Aí o mercado desceu, subiu, teve outro nível chave. E durante toda a semana eu fui falando dessas possibilidades, todas essas possibilidades. É lógico, eu não sabia o que ia acontecer. Eu falava as oportunidades que poderiam ter. Então, se o mercado fosse para tal lado, o que poderia acontecer? Se o mercado fosse para o outro lado, o que poderia acontecer? Porque é assim que a gente faz. A gente não tem o que o mercado vai fazer. Ninguém sabe o que o mercado vai fazer depois. Então, eu lembro que a gente estava nessa perna de 1 hora. Eu falava assim, olha gente, esse 1 hora eu até tinha marcado ele pontilhado, porque eu acreditava que aqui poderia usar como liquidez. Então, ele poderia vir aqui, nesses topos, e depois retornar aqui para baixo. Por quê? Porque dentro da hierarquia de times, a gente tinha essa estrutura, esse topo e esse fundo. Então, se ele quisesse respeitar esse topo e esse fundo, durante essas regiões aqui, ó, você tinha o que? Venda nessas regiões. E teve mesmo, olha só, quando ele chegou aqui teve venda. Então, não é que ele respeitou e vai cair para sempre, a gente só precisa do quê? Entender as regiões, saber onde essas regiões e o porquê que essas regiões são importantes, entendeu? Então, você fazer esse plano e ver o que aconteceu na semana é muito importante. Então, só estou mostrando isso para vocês porque eu faço pré-market aqui praticamente todos os dias e vou falando dessas coisas. E às vezes, mesmo você sabendo, você fazendo uma compra nessas regiões, se der algum gatilho para você, você pode tomar um stop. E tá tudo bem, entendeu? Isso acontece mesmo. Então, o mercado seguiu muito bem essa escadinha aqui que a gente foi falando. Quando chegou nesse topo, eu lembro que eu falava também, eu falei, ó, gente, aqui é uma região de interesse também. Porque você tinha, por exemplo, essa região aqui, ó, que a gente pode tem esse Fair Value Order Block aqui, e olha só exatamente onde foi. Aqui você tem o que? Um FV OB.
Por quê? Um candle vazio entre gaps, tá vendo? Tem um gap aqui, né? Ineficiência para baixo. Então assim, você tinha ineficiência, você tinha esse Fair Value Order Block, não estava na cor contrária, mas a ideia é a mesma, né? Ele tentou ir para cima e não conseguiu. Então ele teve a reação. Então mesmo você indo contra a tendência do dia, você tendo bons pontos de referência, você ainda consegue fazer uma venda mesmo que ela não caia tudo e consegue colocar dinheiro no bolso. Uma queda dessa daqui, ó, tem 2.300 pontos. Então é isso que eu queria mostrar aqui pra vocês, que o mercado, dentro da estrutura do diário que eu tinha mostrado pra vocês, deixa eu apagar isso daqui, dentro dessa estrutura aqui do diário, né, ele começou esse fluxo aqui, né, e ele foi respeitando ele, foi rompendo o topo, ele tava bem forte. E assim, se continuar essa tendência aqui, é que ele continue virando, ou utilize esse topo como liquidez depois dá uma retornada. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, porque eu achei que ficou uma estrutura bem interessante, né? Eu sempre venho falar de estrutura, fico desenhando e mostrando como que são estruturas, né? Só no desenho, e quando a gente tem esse tipo de configuração assim, você consegue ver claramente uma estrutura do diário. Dentro do diário você consegue ver esse 1 hora e você consegue entender aonde o mercado tá, né? Então se ele vem pra cá, rompe esse fundo, a gente pode acreditar que agora começou o ciclo. Ele vai tomar esse fundo aqui como liquidez. Então ele tende a romper esse fundo, mas não é porque ele rompe esse fundo que ele pode continuar subindo, entendeu? Porque ó, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, 4 horas. Aqui já tem. Mas você tem uma pequena ineficiência ainda aqui nessa região aqui, ó, tá vendo? Aí acaba observando essas coisas aqui. Então, por exemplo, você tem um nível chave aqui do 4 horas. Deixa eu cair aqui para 1 hora. Tá vendo? Você tem fundos iguais, alimentado porque por uma zona que ainda foi ineficiente. Então, a gente entende que esse fundo aqui provavelmente é um fundo e vai ser em algum momento tomado como liquidez. E o mercado pode fazer, se ele quiser, algo, mesmo se ele for cair, ele pode varrer esses fundos como liquidez para depois colocar um fluxo para alta. Só que isso não significa que depois o mercado vai continuar para cima. Ele simplesmente pode bater aqui e começar um novo ciclo de baixo para cá. Então é por isso que a gente fala que a gente tem que alinhar o fluxo, porque sempre que o fluxo alinha, você tem uma probabilidade maior, porque o mercado sempre que vai para o lado que você quer, ele sempre vai fazer um choque seguido de um loss, entendeu? Ele sempre vai ter que descer. Então quando ele for descer, ele vai quebrar algum fundo, isso é óbvio. Então a sua probabilidade aumenta quando você coloca o fluxo a seu favor. Beleza? Foi essas ideias que eu quis deixar aí pra vocês hoje. Então se vocês gostaram aí do conteúdo, deixa seu like, um comentário para fortalecer a gente. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.